Irmãos, em primeiro lugar é um prazer estarmos juntos novamente nesse domingo pela manhã. Conforme todos nós sabemos, domingo de manhã é dia de adorar a Deus. Essa tem sido a tradição cristã desde os primórdios da igreja. Então, dia de domingo, os cristãos sempre se reuniram em adoração. E é muito importante que nós também o façamos. Portanto, nós vamos agora à nossa aula bíblica. E a aula bíblica ela tem sido muito importante, porque na aula bíblica você aprende acerca de assuntos práticos para a sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre como identificar uma seita usando as 4 operações matemáticas. Por que é interessante entendermos o que é uma seita? É interessante nós entendermos o que é uma seita, irmãos, porque está tudo misturado no meio religioso. E eu tenho ouvido, às vezes, até de pessoas que já se converteram a Cristo, né? Às vezes comparando seitas com igrejas cristãs. Então a gente precisa entender isso. E é importante, isso faz parte do nosso currículo como cristãos, e é importante para que você se mantenha na sua salvação em Cristo Jesus, tá bom? O pastor Natanael Rinaldi, em memória, que foi o maior apologista desse país, ele desenvolveu esse sistema sobre como nós podemos identificar uma seita a partir das 4 operações matemáticas. Bom, a gente começa falando que é importante, eu vou ter que recorrer aqui à Bíblia, e os irmãos também poderão acompanhar comigo, Mateus capítulo 7, versículos de 15 até o 23. Mateus 7, 15 até o 23. Então Jesus, ele nos dá aqui uma palavra de cautela. Ele diz: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Esses falsos profetas estão dentro da igreja ou estão fora da igreja, ou nos dois? O que acham os irmãos? Nos dois. Então tem falsos profetas dentro da igreja, tem falsos profetas fora da igreja. Então nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas. Vocês reconhecerão, obrigado, querida. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Jesus está tratando aqui da questão religiosa. Então, quando se fala em religião, você conhece um falso profeta pelos frutos que ele produz. E aí no 21 até o 23 ele diz que nem todo o que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos milagres em teu nome? Então eu lhes direi, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, Jesus, ele deixa muito claro que nem todos os que professam o cristianismo o são. As seitas, elas não são novidade, irmãos. Embora toda pessoa tenha o direito de professar a sua religião de escolha, e a tolerância religiosa deve ser aceita por todos, Jesus Cristo, ele diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Isso implica que nem todos serão salvos.
Às vezes nós queremos, na nossa finitude, nós queremos ser melhores do que Deus. Porque nós pensamos assim, que Deus podia salvar todo mundo logo, de uma vez, não é? O grande problema, irmãos, é que vocês que já assistiram várias pregações que eu fiz, a salvação, ela foi predestinada desde a fundação do mundo. É por isso que Deus não vai salvar todos. Mas não é que Deus é ruim. É que o apóstolo Pedro diz que Deus, na sua presciência, no seu pré-conhecimento, sabia aqueles que responderiam à graça. Essa é a ideia que a Bíblia nos apresenta. Portanto, se nem todos serão salvos, existem pessoas que muitas vezes acabam transitando no mundo espiritual, porque a espiritualidade, ela é inerente no ser humano. Todo ser humano, ele tem um lado espiritual. Se você sair daqui agora, e for para uma ilha desértica na África, sabe o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar nativos ali adorando alguma coisa. Não importa o que eles estarão adorando, mas alguma coisa eles vão adorar. Só para você ter uma ideia, o animismo é a religião mais antiga da Terra. O que é o animismo? É a religião que ensina que Deus está em tudo e em todos. Portanto, eu posso adorar esse celular porque Deus está nele. Eu posso adorar uma árvore porque Deus está nela. Eu posso adorar um boi porque Deus está nele. Então a adoração, ela é inerente no ser humano. É por isso que existe esse grande emaranhado e essa grande confusão, tá? Porque todo mundo quer adorar algo ou quer adorar alguém. Esse é que é o grande problema. Então as seitas, elas entram dentro desse bojo, não é? Alguém queria adorar do jeito certo, na cabeça dele. Então ele criou uma seita. O grande problema é que todo fundador de seita, segundo a Bíblia, ele já está destinado à destruição. Segundo de Pedro, capítulo 2. Entrará no meio de vocês falsos mestres, falsos doutores, que introduzirão quietamente seitas destrutivas, mas a destruição deles não dormita. Ou seja, todo fundador de seita, ele já estava destinado à perdição. Mas ele tinha vontade de adorar algo ou alguma coisa. E nessa vontade de adorar algo ou alguma coisa, ele criou uma seita. E a seita acaba trazendo prejuízo para todas as pessoas. No mundo, nós temos apenas 10 religiões. Então, irmãos, presta bem atenção nisso aqui, porque dói meu ouvido quando alguém fala, mas existe tantas religiões. Não existe tantas religiões. Existem apenas 10 religiões no mundo. São elas o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o taoísmo, o budismo, o sikhismo, o judaísmo, o espiritismo, fé bahá'í e o confucionismo. Então estas são religiões oficiais. Quem é que catalogou isso? Quem catalogou isso foram os estudiosos das ciências da religião. Portanto, não foi alguém que simplesmente falou, vamos determinar que isso aqui é uma religião ou que isso aqui é uma seita. Não,
Isso aqui existe um estudo para isso. E na faculdade você vai estudar isso. Se você estudar uma área ligada à religião, tá? Portanto, nós temos essas 10 religiões. Então não confunda mais. Ah, existe tanta religião? Não, não existe tanta, existe 10. Só que as seitas, elas são provenientes destas religiões. Dessas religiões. Então é por isso que nós temos tantas seitas. O que aconteceu? Dentro dessas religiões, acabou se fragmentando vários grupos. Então a palavra seita, no sentido mais pleno da palavra, são grupos que vão se fragmentando e vão trazendo as suas próprias doutrinas com raiz, né, naquela religião principal. Então, quando a gente fala, por exemplo, em espiritismo, então nós temos uma série de seitas ligadas à religião espírita. Nós temos o alto espiritismo, nós temos o baixo espiritismo, nós temos a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, nós temos kardecismo, mesa branca. Então tem uma série de seitas ligadas a essa raiz chamada espiritismo. Da mesma maneira, nós temos, dentro da raiz chamada cristianismo, milhares de seitas, que são grupos que usam o quê? A raiz do cristianismo e desenvolveram seus próprios ensinamentos. Tá legal? Então nós temos em torno de 10 mil seitas, claro que esses números estão desatualizados. 6 mil estão na África, 1.200 nos Estados Unidos e centenas em outros países. O Brasil é um celeiro de seitas também. Só que grande parte das seitas, elas nascem principalmente nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos é o país que mais tem seita. Como é que a gente classifica as seitas? Bom, nós temos as seitas secretas, como por exemplo, maçonaria, teosofia, rosacrucianismo, esoterismo e etc. Então são seitas que são consideradas secretas. São seitas que têm seus próprios rituais e que muitas vezes são desconhecidos. Nós temos as seitas pseudo-cristãs. É importante, irmão, que você saiba uma coisa. A religião, ela é dinâmica. E nesse dinamismo da religião, vão se formando seitas. Então, por exemplo, a religião católica, ela já foi um grupo cristão sério em um momento da vida. Mas ela progrediu até que se tornou uma seita. Aí nós temos os mórmons, nós temos as testemunhas de Jeová, adventistas, ciência cristã e outros grupos que foram se desenvolvendo. Por que são pseudo-cristãs? Porque elas se parecem com o cristianismo. Então, como se parece com o cristianismo, então é um falso cristianismo. Para isso, irmãos, requer estudar. Não dá para você simplesmente pegar e dizer assim, ah não, mas olha, eu não acredito que tal grupo é uma seita. Eu sempre tenho dito, irmãos, e é uma coisa que eu tenho insistido muito quando eu falo às pessoas através da internet. Uma coisa que eu tenho insistido demais é esse negócio de eu acho. Ah, eu acho, eu penso. Irmão, eu só posso achar alguma coisa a partir do momento que eu estudo aquela coisa. Eu não tenho como achar nada se eu não estudar. Por exemplo, nós temos aqui essa fotografia da cidade de Jerusalém. Então você pode tirar conclusões, que é legal, que é bonito, não é? Mas você não pode, por exemplo, dizer assim, olha, eu acho que esse muro, ele é construído com uma pedra igual a que nós temos aqui no Brasil. Você não pode achar isso, porque você não foi lá, você não viu, você não estudou isso. Então, dentro de assuntos religiosos,
não existe achismo. Fui claro para os irmãos? Não tem achismo dentro de estudo religioso. Ou é ou não é. Não tem esse negócio de mais ou menos. Eu penso mais ou menos, eu acho. Esquece isso aí. Então, essas são seitas pseudo-cristãs. Depois nós temos seitas pseudo-evangélicas. Porque dentro desse miolo evangélico, o negócio é muito complicado, irmãos. Dentro da igreja evangélica, o negócio é complicado. Então, quais são elas? Por exemplo, a Igreja Universal é uma seita pseudo-evangélica. Ela começou como igreja cristã, progrediu até tornar-se uma seita pseudo-evangélica. O grupo Voz da Verdade é uma seita pseudo-evangélica. Tem enganado muitas pessoas, principalmente através da música. Tabernáculo da Fé de William Branham é uma seita pseudo-evangélica. Então, às vezes as pessoas perguntam, olha, mas eu queria saber de uma igreja boa que eu posso ir, não é? A pessoa diz assim, então a pessoa precisa primeiro conhecer. Não dá para você falar assim, eu vou ali, eu vou acolá, porque todo mundo é evangélico. O grande erro, irmãos, dentro desse negócio, é essa história de que todo mundo é evangélico. Não existe isso aí. Evangélico, essa palavra, ela é referente ao evangelho. Então não tem problema você dizer que é evangélico. Mas evangélico tornou-se uma palavra com tom pejorativo nos nossos dias. Exatamente por causa de tantas seitas. Aí nós temos os espíritas, né, conforme disse, o kardecismo, a legião da boa vontade, racionalismo cristão e outros grupos esotéricos, espíritas. As seitas afro-brasileiras, que estão no baixo espiritismo, que eu já citei, como Umbanda, Quimbanda, Candomblé, cultura racional. E as orientais, como Seixonoe, Igreja Messiânica, Hare Krishna, meditação transcendental, budismo e etc. Então veja, dentro do budismo, que é uma religião, existem vários grupos também que se dividem, tá? Agora aqui tem um ponto interessante, vamos falar da diferença entre seita e heresia. Porque alguns irmãos confundem seita com heresia. O que acontece é assim, irmãos. Seita é o grupo de pessoas que tem um determinado pensamento, usa a Bíblia, parece ser cristão, mas ensina heresias. Então, seita é uma coisa e heresias são outras coisas. Heresias são doutrinas antibíblicas defendidas pelo grupo. Isso são heresias. Então, por exemplo, uma igreja cristã, ela pode, se o pastor não tomar cuidado, ela pode ser contaminada por heresia. Sabia disso? Uma igreja cristã, uma igreja boa, ela pode ser contaminada por heresia. Isso vai depender daquilo que o pastor vai ter que tomar cuidado. Hoje muitos pastores acabam, vamos dizer, se perdendo nesse meio porque não conhecem. Grande parte dos pastores não conhecem. Então é necessário que você conheça. Tá? Então, heresias. Vocês querem ver um exemplo de heresias? Olha só. A teologia da prosperidade é uma heresia. É uma heresia. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa igreja ela seja saudável. Eu expliquei aqui que a igreja do Senhor Jesus, ela é invisível. Mas nós temos os grupos cristãos, como estes, que se reúnem para estudar a palavra de Deus. E dentro da igreja do Senhor Jesus, existem vários grupos sérios. E na igreja denominacional ou institucional, tem um monte de picareta. Então, nós já trabalhamos sobre isso.
Existem alguns crentes que inocentemente pregam alguma heresia, mas não fazem parte da seita. Então pode acontecer, o crente, por falta de conhecimento, ele prega uma heresia. Então uma heresia é um falso ensino. Então não significa, por exemplo, que uma igreja cristã, que ela tem um entendimento errado, ensina alguma coisa errado, que ela é uma seita. Ela é uma igreja cristã e ela precisa corrigir o curso. Conforme eu citei, a Igreja Universal, aqui ainda falta a Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui ainda falta a Igreja Plenitude do Trono de Deus, que são igrejas que progrediram para o status de seita. Então, por exemplo, nós somos uma igreja cristã, sim ou não? Se o pastor aqui não tomar cuidado, irmãos, e começar a entrar para uma linha diferente da Bíblia, isso aqui em pouco tempo se torna uma seita. Essa é a grande diferença. O Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, ele foi presbiteriano desde novinho. Ele era de uma igreja cristã. O pai dele era presbiteriano. Até que um dia ele resolveu rejeitar a doutrina cristã e passou a dizer que ia estudar a Bíblia sozinho. O que foi que ele conseguiu fazer? Construiu uma seita. Só que tem uma coisa interessante, irmãos. As seitas, elas estão em decadência no mundo, porque não estão se sustentando. As seitas estão em decadência. Por exemplo, aqui no Brasil, as Testemunhas de Jeová vinham crescendo a 4% ao ano. Hoje está crescendo já a 2%. E a tendência é crescer menos ainda com o trabalho que os apologistas têm feito. E assim também se dá com outras seitas. Portanto, é importante que você entenda que as seitas, elas, embora estejam dentro desse miolo que parece igreja, não tem nada a ver com igreja. Seita, ela ensina a doutrina de homens ou doutrina de demônios, tá? Então uma seita, ela tem essa característica, porque segundo a Bíblia, existe a doutrina de Deus, que é a doutrina cristocêntrica, é a doutrina do Evangelho, é a doutrina pregada seriamente em grupos cristãos sérios. Existe a doutrina de homens, existe a doutrina de demônios. Então, uma seita, ela beira entre ensinar a doutrina de homens e ensinar a doutrina de demônios. É assim que funciona dentro de uma seita. E muitas vezes a pessoa não reconhece, porque a seita, ela tem um problema muito sério. A seita tem um linguajar técnico bonito e organizado. Se você pegar as principais seitas do Brasil, você vai perceber que todos eles, o linguajar é técnico, o linguajar é bonito e é tudo muito bem organizadinho. Então isso é para impressionar. Por quê? Porque como ali não tem o Espírito Santo de Deus, eles precisam apresentar algo para as pessoas. E a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Tá? Uma coisa que me impressionou bastante, quando eu cheguei na Igreja de Jesus, e isso levou algum tempo para que eu pudesse entender. E é por isso que é interessante os irmãos entenderem. Porque principalmente vocês que não passaram por uma seita, talvez vocês começaram até em uma igreja cristã, talvez começaram em uma seita pseudo-cristã, mas existe aí uma grande diferença. Eu percebo o seguinte, irmãos, dentro da igreja existe uma coisa interessante, existe uma certa falta de ordem dentro da igreja. É o contrário das seitas. A seita é tudo organizadinho, é tudo redondinho. E eu demorei para acostumar com isso, porque eu vinha de uma seita que era super organizada. E aí eu fui prestando atenção para mim poder entender esse negócio, porque eu falava assim, mas como é que pode ser isso, não é? Porque eu não entendia a igreja invisível. Na minha cabeça, a igreja era institucional apenas.
porque eu saí de uma seita, e a seita se dizia a organização de Deus. Então, quando eu cheguei na igreja, eu achava que tudo tinha que ser organizado também. Então, eu olhava, né, os irmãos chegavam todo mundo atrasado. Eu falava, ô povinho relaxado esse. Porque lá na seita, o camarada deu meia hora antes, ele já está chegando. Já está chegando. Na seita, se ele cuida, por exemplo, de uma responsabilidade, ele já chega, já vai sentando, já vai cuidando da responsabilidade dele. Não precisa ninguém mandar ele fazer nada. Na igreja não. Na igreja, se você não mandar, não pedir, o irmão não faz. Entendeu? É complicado isso. E eu demorei para entender isso. Demorei para entender que dentro da igreja invisível de Jesus, as pessoas elas têm a sua liberdade cristã. E na igreja institucional, tem muita gente transitando que nem crente é. Foi aí que eu comecei a separar as coisas. Porque alguns falam, mas a igreja evangélica, ela é muito bagunçada. Não, peraí. Não é a igreja evangélica que é bagunçada. Existem grupos, e depende muito do pastor, são pessoas relaxadas mesmo. Entendeu? Só que não dá para generalizar. Porque, por exemplo, a nossa igreja não é uma igreja bagunçada. A nossa é uma igreja que eu primo pela ordem, conforme diz a Bíblia. Tudo ocorra com ordem e decência. Alguns irmãos até me acham um pouco enérgico por causa disso. Mas não é, irmão. É que se a gente deixar a coisa descambar, vira seita. Entendeu? Vira seita. E não pode. Bom, vamos então agora entender as 4 operações matemáticas para você conhecer uma seita. Para você olhar e falar assim, não, isso aqui é uma seita. Então vamos à primeira. Pela adição. Né? Então, quais são as 4 operações? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, uma seita, você identifica ela assim. Depois, quem quiser esse PowerPoint para guardar, eu vou tentar mandar no grupo da igreja, tá? Então, nós vamos pegar, por exemplo, uma seita, conforme vocês estão vendo aqui no quadro, que precisa de determinados escritos para sustentar a sua palavra. A Bíblia só não é o suficiente. Chegam a dizer que tal escritor, ele é inspirado por Deus. E quando vão à televisão, que muitos irmãos têm o mau costume de assistir grupos sectários na televisão, isso é um mau costume e isso é uma má influência. Mas é que eu acho legal porque tem o pastor fulano que ele fala de arqueologia. Não é que você acha legal, na verdade são crentes preguiçosos. Crentes que não querem ler, crentes que não querem entender, crentes que não querem aprender. Então é mais fácil pegar qualquer coisa e achar legal. Então, quando nós pegamos uma seita, ela adiciona algo. Certo? Não é igual na igreja cristã. Por exemplo, se eu perguntar para qualquer um de vocês, quem é o líder da nossa igreja? Qualquer um de vocês vai responder, é Jesus. Sim ou não? Isso é uma fala em uníssono de todos os crentes no mundo todo. É uma fala em uníssono. Qualquer crente, ele fala que é Jesus que é o líder dele. Mas se eu falar, por exemplo, quem é o líder das testemunhas de Jeová? Eles dizem que é Jesus, mas não é. É o corpo governante. Não é? Se eu pegar, por exemplo, quem é a liderança mórmon? A liderança mórmon são os apóstolos que estão lá em Utah. Se eu pegar, por exemplo, o Tabernáculo da Fé, que parece uma igreja cristã, quem é a liderança? O William Branham. O Espiritismo, Allan Kardec. Sem os escritos desse pessoal, a seita não anda. Agora eu pergunto para você, qual é o único livro usado na igreja cristã, como regra de fé e prática? É a Bíblia. Por exemplo, eu acabei de escrever um livro agora, que se chama O Tempo do Fim. É um livro bíblico, mas é um livro inspirado? Não. É um livro que serve, por exemplo, para você dizer assim,
isso aqui que ele escreveu é a verdade única e absoluta? Não. Por quê? Porque por mais que os escritores cristãos, eles o façam baseado na Bíblia, os nossos escritos não são regra de fé e prática para a igreja. Agora, no caso da seita, os escritos da seita são regras de fé e prática. Então é adição. Então, toda vez que você vê uma seita, você vê um grupo dizendo assim, olha, vamos estudar alguma coisa, mas a gente tem que estudar aqui no livro de fulano. Ele já está adicionando a Bíblia. Então, esse é o primeiro processo aí, que é o da adição. Depois nós temos a subtração. Toda seita, veja, são 4. Não significa que a seita vai se encaixar nas 4. Às vezes ela vai se encaixar em 3 dessas situações. Por exemplo, a subtração. O grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. É o caso da maçonaria, é o caso da teosofia, é o caso de vários grupos que dizem que Jesus foi apenas um grande profeta, que Jesus foi um grande mestre, né? Agora a moda, né, diante desse momento que nós estamos vivendo, chamado Era de Aquário, né, Jesus ele foi um mestre ascenso, né, ou seja, assim como outros que passaram, como Buda e outros mestres que também, né, estão em um plano elevado. Então a seita ela subtrai sempre algo de Jesus. Por exemplo, o Espiritismo, Jesus Cristo, ele não salva, ele é só um espírito de luz, ele é um espírito muito elevado. Nas Testemunhas de Jeová, Jesus é um Deus menor. Jesus não é Deus, é um Deus. Então, toda vez que você percebe a divindade de Cristo sendo atacada, é a subtração que a seita está fazendo. Ok? Depois, a multiplicação. O grupo prega a multiplicação, ou seja, tem que multiplicar boas obras para alcançar a salvação. De acordo com Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nós somos salvos pela graça. Isso eu já preguei, os irmãos já estão carecas de ouvir. Eu estou refazendo o material da salvação pela graça, que eu pretendo pregar de novo e colocar no canal pela Bíblia, se Deus quiser. Somos salvos única e exclusivamente pela graça. Você não é salvo porque você vem na igreja, você não é salvo porque você dá dízimo, você não é salvo porque você dá oferta, você é salvo pela graça. E você não vai ser salvo, você já foi salvo. Agora o que você tem que fazer é demonstrar as obras de salvo. É isso que precisa acontecer. Então a multiplicação, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, que é uma espécie de pelagianismo, que segue, né, um herege da igreja chamado Pelágio, que dizia que a salvação ela vem pelos esforços humanos, não é? As Testemunhas de Jeová são tão mestres nisso, que eles na sua própria Bíblia, lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, lá eles dizem, persistir em produzir a vossa própria salvação. Produzir a vossa própria salvação. Produzir a própria salvação significa fazer todas as obras que a liderança TJ manda. Então isso é produzir salvação, tá? No Espiritismo a salvação ela vem através das boas obras. Você vai reencarnar melhor, né? Em outros grupos, por você guardar um determinado dia da semana, por você guardar a lei, por você fazer e acontecer. Então, dessa maneira é que nós conseguimos entender o princípio da multiplicação. Depois nós temos o princípio da divisão. Dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer à organização é o mesmo que desobedecer a Deus. Não existe salvação fora da organização. Isso, irmãos, é um dos pontos principais que você pode pegar e dar uma olhada quando você estiver falando de seita. Então, por exemplo, a salvação ela está única, restrita a nosso Senhor Jesus. A salvação não está restrita a uma placa de igreja. Nunca está e nunca estará. Mas as seitas dizem, olha, Jesus Cristo salva. Jesus é o nosso Salvador. Eles admitem.
Mas você precisa estar aqui no nosso meio, senão você não vai ser salvo. Então a seita divide a lealdade entre Deus e a sua organização. Para a gente concluir, nós precisamos estar alertas contra as seitas. Mas também precisamos estar alerta contra as heresias, porque eu disse que heresias estão entrando na igreja. Então tem que tomar cuidado, irmãos. Heresia entra na igreja. Se os crentes ouvissem uma palestra como essa, eles iriam entender mais plenamente que existem várias igrejas que se dizem cristãs, mas que estão cheias de heresias. Veja, igrejas, não seitas. Seita nós já falamos, agora nós estamos falando de igreja. Tem igreja que se diz cristã, mas que está cheia de heresia. Tá? Por exemplo, proclamando falsas profecias fora da Bíblia. Tem um monte de igreja evangélica que tem esse problema de meninice espiritual, então passa a pregar heresia. Eles começam, por exemplo, com aquelas profetadas. Alguém aqui já recebeu uma profetada? Porque tem profecia e profetada. Então eles começam a dar aquela profetada, não é? Eis que eu te digo, meu servo. E aí a pessoa, de cabeça fraca, ele pega aquela palavra, porque ele não conhece a Bíblia. Aliás, hoje eu vou pregar Coríntios 14, e eu vou explicar também sobre essa questão de profecias. Você entendeu? Pessoas proclamando o fim do mundo, heresia, né? Pessoas marcando data para a volta de Cristo, é heresia. Pessoas distorcendo os textos bíblicos, como disse o apóstolo Pedro, né? Pedro falou que Paulo tinha escrito textos difíceis, que os indoutos distorciam para a sua própria perdição. Mentiras para manter o grupo, né? Ou seja, irmãos, é uma coisa muito difícil, um relacionamento difícil. É um relacionamento difícil, pastor, grupo, igreja. Quem viu um videozinho do reverendo Nicodemos que eu mandei hoje de manhã aí? Levanta a mão. Quem viu? Mandei para todo mundo da igreja. Depois vocês dão uma olhadinha. Eu mandei para todos da igreja. Um videozinho, acho que de 2 minutos, do reverendo Nicodemos, falando sobre essa dificuldade da relação. Pastor, igreja, né? O título do vídeo foi até um irmão que me mandou, eu achei muito legal da parte dele, o irmão Fabiano, que está lá em Portugal, mandou para mim e falou: irmão, estou orando por você. Porque o tema do vídeo é pecadores pastoreando pecadores. Então ele trata da dificuldade que o pastor tem. E o pastor, mesmo sendo um pecador, ele precisa manter o grupo dentro da verdade da palavra de Deus. E as seitas não fazem isso, as seitas precisam mentir. Tem igrejas que vão progredindo para se tornar seitas e que eles precisam mentir para poder manter o grupo unido. Precisam inventar profecias, precisam inventar determinados ensinos, não é? E outras praticam a simonia para o enriquecimento. Ou seja, usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Então veja, irmãos, dentro dessa colcha de retalhos, inclusive eu escrevo isso no livro Proclamadores de um Falso Evangelho, no capítulo 21, né? Quem não leu, leia. Capítulo 21, o falso evangelho anda junto com o verdadeiro. Dentro dessa colcha de retalho que nós andamos, Jesus Cristo vai fazer a separação. Mas você precisa entender. E outra coisa, você não pode cair naquele erro primário que alguns caem. Ah não, mas, peraí, você está falando isso, você está julgando o grupo de alguém. Você não está julgando. Tudo que nós estamos falando, irmãos, está com base na palavra de Deus, não é julgar. Não é julgar. Por exemplo, eu vou falar, olha, a gente diz que as testemunhas de Jeová é uma seita, porque eles dizem que só eles vão ser salvos. Isso é julgar? Não, eles dizem que só eles vão ser salvos. Então não é julgar, são eles que estão julgando o resto do mundo.
Porque eles estão dizendo que o resto do mundo não vai ser salvo. Então a seita, ela é sempre desse jeito. Ela não te ataca diretamente, mas ela se autopromove. A seita faz assim, tá? E o que nós temos visto hoje, que é por isso que é importante, eu sempre falo, né, muitas pessoas hoje, saindo das seitas, eles querem encontrar um grupo cristão. Então, tem que dar uma olhada. Tem que dar uma olhada. Mas, ancião, então quer dizer que é difícil encontrar um grupo cristão? Sério? Não, irmão, não é difícil. Nós temos, a Bíblia diz que Jesus levantou pastores, doutores, instrutores e mestres, visando a edificação dos santos para a obra ministerial. Foi para a sua edificação que ele levantou. Então tem muita gente séria nesse negócio, mas tem muito picareta. Mas você não pode julgar a igreja, porque a igreja é invisível. A verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela é invisível. Você não pode olhar, por exemplo, para a igreja que está aqui na esquina e acusar a igreja evangélica. A igreja evangélica, ela é a igreja do Senhor Jesus. Por que ela é evangélica? Ela é evangélica porque ela segue o evangelho. A igreja do Senhor Jesus é apostólica. Por quê? Porque ela segue a doutrina dos apóstolos. Então, quando você olhar um grupo que tiver lá uma placa escrito Igreja Assembleia de Jeová, né? E você vê os caras lá fazendo, acontecendo, não julgue a igreja evangélica, porque você está pecando. Você está atacando a noiva do Cordeiro. E você vai acertar contas com ele. Você pode até criticar atos de pessoas individuais que lá dentro estão. Mas quando você olha lá a igreja lá, ó, olha lá a igreja evangélica. Não, não é a igreja evangélica. A igreja evangélica é a igreja do Senhor Jesus. Você quer criticar o grupo, você critique o grupo, mas não critique a igreja. São coisas bem diferentes. Isso aqui precisa ficar claro, porque tem muita gente que não entende. E muita gente anda desqualificando a igreja do Senhor Jesus, achando que está desqualificando um grupo. Então, grupos são grupos, igreja é igreja. Fui claro para os irmãos? Então, irmãos, que você pegue esse ensinamento, conforme eu disse, o PowerPoint está pronto, depois eu mando no grupo da igreja, você poderá ver todas as transparências e passe a aguardar, irmãos. Isso que nós estamos fazendo como escola bíblica. Isso é matéria dada. Para amanhã ou depois, você não fala assim para mim, ancião, tem alguém aqui me ligando, perguntando sobre um negócio de seita. É a pior coisa que um crente pode fazer, irmão. Porque a matéria está dada, então o que você tem que fazer? Ter zelo por isso. Isso aqui custa tempo para fazer. Entendeu? Isso aqui custa tempo, custa dinheiro, custa meu descanso para poder fazer. Então, pega o negócio e guarda, vai arquivando. Seja um crente zeloso. Né? Nesse aspecto, as seitas batem de 10-0 nos crentes. Então, embora você não vai ser salvo, porque vai guardar o PowerPoint, mas tenha ele para sua informação quando você precisar. Tá bom? Deus abençoe vocês.